Olá, hoje é quinta, 27 de abril. A aprovação da proposta de reforma trabalhista na Câmara dos Deputados é um dos assuntos de hoje no quadro Fatos Políticos. Será que é possível prever o caminho que o país deve seguir a partir de uma análise da história política do Brasil? Nós vamos falar sobre este assunto com o coordenador do Grupo de Trabalhos História Política no Rio Grande do Sul. As informações sobre os serviços que podem ser suspensos amanhã por causa da greve geral contra a reforma trabalhista e da Previdência. No estúdio, o nosso assunto também é para profissionais do direito. Nós vamos falar como se constrói uma boa argumentação jurídica. E ainda a Faculdade de Educação agora conta com um novo prédio para os cursos de pós-graduação. E também nesta edição, além de produzir mel, você sabe qual é a importância das abelhas? Nós vamos mostrar uma exposição sobre a vida na colmeia. Tudo isso e muito mais a partir de agora no canal de notícias. Então fique com a gente, porque aqui você encontra mais conteúdo. Quem utiliza os serviços públicos deve ficar atento nesta sexta-feira. É que uma greve geral está prevista para acontecer em todo o país. A manifestação é contra a reforma trabalhista, aprovada ontem no Congresso, e contra a reforma da Previdência, propostas pelo governo federal. Aqui em Passo Fundo, pelo menos 50 escolas municipais já informaram que vão parar as atividades. Além disso, alunos das escolas estaduais também não devem ter aula. De acordo com a 7ª Coordenadoria Regional de Educação, as escolas têm autonomia para decidir se abrirão ou não. Por isso é importante verificar com a direção se haverá expediente amanhã. Bom, o mesmo acontece com o transporte público. As empresas aqui de Passo Fundo informam que vão trabalhar normalmente. No entanto, o Sindicato dos Trabalhadores faz assembleia amanhã de manhã para decidir se adere ou não à greve geral. Bom, também há a possibilidade de adesão dos bancários, o que pode reduzir o atendimento nas agências justamente no último dia para quem precisa pagar o imposto de renda, por exemplo. Bom, no funcionalismo público municipal, o Simpasso estima que pelo menos metade do quadro de funcionários participe da greve. Uma manifestação está prevista aqui para Passo Fundo a partir das 8h30 da manhã na Praça do Teixeirinha. Em seguida, os manifestantes devem ir até a esquina Democrática, que fica entre a Avenida Brasil e a Bento Gonçalves. E as aulas aqui na UPF acontecem normalmente amanhã. As principais informações do cenário político nacional a gente traz toda quinta-feira para você no quadro Fatos Políticos. Zumara, quais as notícias de hoje? O governo obteve ontem importante vitória na sua meta de reformas. A Câmara dos Deputados, depois de 19 horas de sessão, conseguiu aprovar o texto base da reforma trabalhista, que altera substancialmente as relações de trabalho. São pelo menos 100 mudanças propostas. O projeto agora segue para o Senado. Caso os senadores alterem a proposta, ele retorna para a Câmara dos Deputados para nova votação. Como a reforma trabalhista não é uma emenda constitucional, basta a maioria simples para aprovar ou rejeitar a mesma. A votação serviu de prévia para outra reforma que será colocada em pauta no mês de maio, a reforma previdenciária. Esta, sim, precisa de maioria qualificada. São 308 votos na Câmara e será mais difícil para o governo aprovar, já que até agora ele não tem estes votos. A aprovação da reforma trabalhista ontem na Câmara deve servir também de combustível para a greve geral que está sendo chamada por centrais sindicais em todo o país. O nível de adesão, porém, só será medido se nessa sexta-feira, quando os protestos acontecerem aqui no cenário regional. Aqui no cenário regional, a semana foi movimentada em relação ao aeroporto Lauro Cortes.
Na segunda-feira, a notícia era de que o corte no orçamento da Secretaria Nacional de Aviação poderia atrasar as obras de ampliação. Já na quarta-feira, uma comitiva com lideranças regionais conseguiram a confirmação do próprio Ministério dos Transportes de que os 44 milhões, aqueles previstos inicialmente, estão assegurados e que o próximo passo agora será fazer a licitação. Licitação esta que será comandada pelo governo do estado. O objetivo com isso é agilizar ainda mais o início das obras. Diante das notícias contraditórias e em menos de 2 dias, o negócio agora é aguardar para ver se a obra do aeroporto sai ou não sai este ano. Obrigada, Zumara, pelas informações e um bom dia de trabalho para ti. Obrigada, Thaís. E olha, como nós precisamos falar mais sobre política, um encontro de 3 dias para discutir história política está reunindo pesquisadores e alunos para a troca de informações aqui na UPF. Esse é o 2º seminário de História Política da Associação Nacional de História, seção aqui do Rio Grande do Sul. Nós estamos recebendo aqui no estúdio o coordenador do grupo de trabalhos, Charles Domingos. Seja muito bem-vindo ao UPF TV. É um prazer lhe receber aqui em Passo Fundo. Como precisamos falar mais sobre política, e eu começo já lhe perguntando, a gente pode pensar a história atual a partir da antiga, ou seja, a gente pode traçar paralelos? Evidentemente, a história é um processo de continuidades e rupturas. Não quero dizer com isso que o que aconteceu lá atrás vai acontecer agora ou que se vislumbrará na frente. Mas há indícios muito importantes, assim, e há fontes, há elementos, há características que propiciam determinadas análises. Nós podemos dizer que a política, de alguma forma, vem perdendo o seu prestígio? Sem dúvida. E isso não é um fenômeno brasileiro, viu, Thaís? É um fenômeno mundial. Agora eu te pergunto, e sem a política, como é que nós vamos organizar nossas sociedades? Vamos organizar como nos anos 30, com o nazismo, com o fascismo? A política, ela precisa ser repensada, a política como nós conhecemos. Mas os partidos políticos são indispensáveis para a democracia. Pois é, e como é que se faz para atrair mais a atenção da população em geral e para que todos nós, de alguma forma, estejamos mais atentos? Há pouco a gente ouviu aí a informação da aprovação da reforma trabalhista e tantos outros assuntos que atravessam a nossa vida diariamente. Se tem uma solução para esse problema? Hoje nós temos um descompasso muito grande entre quem nos representa e nós que somos os representados. Essa reforma trabalhista não atende aos meus interesses, certamente não atende ao teu e nem de nós que trabalhamos de forma assalariada. Mas como é que a gente vai mudar isso? Nós temos 2 opções, 2 caminhos. Primeiro, uma educação pública melhorada, mas eles não querem essa educação pública melhorada. Então, aí gera um impasse. E segundo, é uma nova alternativa nos meios de comunicação. Nós não podemos ter meios de comunicação que seja de 1, de 2, de 3 famílias. Nós precisamos democratizar o acesso à informação. Bom, a eleição é um momento fundamental. O eleitor tem um poder incrível na mão, porque eles não foram enviados a Brasília por correspondência, foram eleitos por todos nós. Então, de alguma forma, temos que trazer para nós a responsabilidade. Congresso Nacional, Câmara, Senado, Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores são microcosmos da nossa sociedade, que as pessoas não vieram de Marte, nós os escolhemos, como tu bem falaste, mas nós precisamos escolher melhor. Nós precisamos escolher representantes que estejam afinados com aquilo que a gente precisa para um país melhor. Um país melhor se consegue, evidentemente, enfrentando a corrupção, claro que sim, mas tem que ter distribuição de renda, tem que ter educação pública de qualidade, tem que ter saúde pública de qualidade. A gente ouve muito comumente as pessoas dizendo: eu não gosto de política, eu não me meto nesse assunto, eu não tenho nada a ver com isso. Mal sabe a pessoa que quem não gosta de política é governado por quem gosta e muito. É preciso urgentemente mudar essa mentalidade. Sim, isso é um trabalho que precisa ser feito. Mas quem é que fará esse trabalho? Certamente não vão ser esses representantes que estão dentro desse sistema. Eu tenho pensado há bastante tempo sobre a ideia do financiamento público de campanhas. Por que hoje nós temos esses grandes escândalos da Odebrecht e das outras empreiteiras? Porque é permitido que essas empresas privadas deem dinheiro para as campanhas. E quem dá, cobra. Então, o financiamento público de campanha me parece uma solução bastante adequada. O que mais se pode dizer para que a população esteja atenta num momento tão importante como esse que a gente vem atravessando na história do nosso país? Nós, historiadores, a gente consegue ter uma visão panorâmica, tá? Principalmente para o passado, mas a gente tem indícios de algumas coisas que podem vir a acontecer no futuro. Algumas se realizam, outras não se realizam. Hoje é importante que as pessoas se informem, é importante, eu retomo novamente o tema da democratização da mídia, mas é importante também que as
pessoas se manifestem. É importante que as pessoas vão nas greves, é importante que as pessoas conversem e que as pessoas saibam que isso afeta, sim, a sua vida. A reforma da Previdência é um retrocesso inimaginável. Nenhum país do mundo faz uma reforma da Previdência dessa forma. Bom, um pouco disso que você está nos trazendo é o foco de discussões que estão acontecendo aqui na universidade. Papel também de uma universidade comunitária provocar esse tipo de reflexão. E a UPF é uma universidade muito conceituada no nosso estado e no nosso país. Quando eu falo com colegas historiadores do centro do país, Rio, São Paulo, mesmo Brasília, todos reconhecem o trabalho feito aqui na UPF. Que legal, a gente fica feliz com isso. É uma das razões de a gente trazer o encontro aqui para a Universidade de Passo Fundo. Que bacana, muitíssimo obrigada, bom trabalho, a programação segue até amanhã. Hoje à noite nós teremos uma mesa sobre a Era Vargas, é aberta para toda a comunidade. Olha só. Amanhã, pela manhã, a apresentação de trabalhos de mestrandos e doutorandos, pela tarde o período do tempo da experiência democrática no Brasil, de 1945 a 64, e à noite a ditadura no Brasil. Muitíssimo obrigada e bom retorno para você. Obrigada. Depois do intervalo, a gente fala como se constrói uma boa argumentação jurídica. Nosso convidado é o promotor de justiça, Cassiano Pereira Cardoso. Nós já voltamos.